Então, boa noite. Como é que a gente recolhe? Nós estamos na reunião, chega todos os componentes. E tem um monte de obsessor que nem ele sabe. Olha, Aninha, tudo pode, porque o médium, se ele der abertura para ele receber, o médium vai receber. Tudo depende do médium, Aninha. Se você propor auxiliar, isso vai acontecer, porque a abertura de receber é dada pelo médium. É o médium que toma essa postura que vai ajudar. Você vai falar para os seus protetores o seguinte: meus protetores, minha equipe franciscana, eu não quero receber os espíritos de ninguém, porque eles são médios e são responsáveis pelo karma deles. Eles terão que solucionar o que eles vieram solucionar. Porque vamos analisar o seguinte: o médium está ali no centro, ele está sofrendo a lei de causa e efeito. Teve uma causa. Ele judiou de alguém, ele matou alguém, ele criou dano para alguém, ele roubou, ele matou, os 10 mandamentos ele não cumpriu. Então, agora, ele, como médium, na hora que ele recebe o espírito, ele faz uma doação do ectoplasma, do desejo de aliviar, para refazer o mal que ele fez. O obsessor é um cobrador do mal que o médium fez para ele. Então, se outro médium socorrer o obsessor dele, pode ser aceito como não, Aninha. Porque ele quer o perdão ou o ajuste da pessoa que judiou dele, da pessoa que fez mal para ele. Então, quando o médium incorpora o obsessor recebe de alguma forma o carinho, a ternura, o entendimento, porque o médium hoje ele está evangelizado, ele está moralizado. Então, é como se ele pedisse perdão, porque ele doa o fluido, ele chama os protetores. Então, a lei de causa e efeito faz com que o próprio médium ajuste o problema dele. Ajuste. E eu vejo assim, o médium está em evolução, ele tem até na hora de morrer acertar seus obsessores. Porque é isso que ele veio fazer. Por essa razão, todo médium tem que cuidar dos seus obsessores. Porque quando nós cuidamos do obsessor dos outros, nos falta energia vital para que nós possamos auxiliar nós mesmos. Então, sempre voltada dentro da obsessão e que nós ainda não entendemos por que nós temos obsessores. Por quê? Por que eu tenho obsessor? Por que eu tenho? É a lei de causa e efeito. Teve uma causa no passado. Eu matei, eu roubei, eu estrupiei, arranquei um pedaço de alguém, roubei as terras, roubei o ouro, matei a mulher, matei os filhos. Então, a nossa brutalidade do passado faz com que esses espíritos não nos perdoem pelo mal que fizemos e Deus permite que ele venha para a lei do reajuste. E graças a Deus, quando ele é espírito, porque quando ele reencarna na nossa família, esse nosso cobrador da vida passada, que ele vem com a sua mágoa, com a sua vingança, com o seu desamor, com a sua impiedade, quando está encarnado é difícil de acertar. Pode levar até o final da reencarnação, sem que você consiga moldar essa peça. O que se torna totalmente diferente, e essa é a maior bênção da doutrina dos espíritos, para ser compreendida, é que quando eu recebo o meu obsessor, nós médios sabemos disso, com 5, 10, no máximo 15 minutos, eu sou capaz de mutar o meu obsessor. Eu sou capaz de modificar, de elaborar um novo fluido para ele, para que haja um entendimento entre eu e ele, para que nós paramos a guerra, a briga, a destruição, e ele se volta a um mundo melhor. Então, quando nós estamos trabalhando numa incorporação, é um dos melhores trabalhos que existe. Por quê? Há o reajuste com os nossos obsessores. E quem são os obsessores? É pai, é mãe, é irmão, é marido,
é sócio, é vizinho. No obsessor não é uma pessoa assim, ai, é lá do outro mundo. Não, de jeito nenhum. Se hoje nós estamos encarnados numa civilização melhorada, mais educada, imagine reencarnações passadas, com a nossa brutalidade, com a falta de perdão, com a falta de entendimento. Então, nós fizemos muitas coisas erradas e que o espírito não conseguiu nos perdoar. Então, quando esse espírito que não nos perdoa, ele nasce na nossa casa, nós temos muita e muita dificuldade, é prece, é oração, é vibração, é um socorro. É grandioso esse trabalho aí por 50, 60, 70, 90 anos com o obsessor encarnado. E quando eu trabalho com o meu obsessor no mundo dos espíritos, eu preciso de 5, 10, 15 minutos. E uma falange. Se meu obsessor tiver 5 espíritos, 10, 50, 500, eu vou resolver com o mesmo tempo. Eu vou resolver. O que se torna diferente com o obsessor encarnado, com 10 espíritos, 100 espíritos, 500 espíritos, o médium vai ter que tirar todos aqueles espíritos que assediam, que ficam do lado do filho, do lado da pessoa, até que ele retira aquela quantidade imensa. Porque estão juntos, então é um grupo. Quando nós compreendemos a grandiosidade da doutrina dos espíritos, ela é grande demais, é imensurável para o médium que compreender isso. Então, quando eu posso socorrer o meu obsessor, que ele vem com 10 espíritos da falange dele, 500, e eu sei que posso recolher, que posso assisti-los, eu ajudo meus espíritos, todos eles, para hospitais, pronto-socorros, educandários, eu levo todos esses espíritos para uma melhora. Então, cessa o processo obsessivo. É assim que sana para as vidas passadas, porque o Evangelho fala, Jesus fala. Alivia-te o teu obsessor, o teu adversário, enquanto estás a caminho. Perdoa o teu obsessor enquanto está a caminho. E ele está no meu caminho, ele está hoje na minha vida. Quer encarnado, quer desencarnado. Só que encarnado, você vai ter uma luta muito, 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 muito maior. E não pode desistir da luta. Não terá trégua. Agora, quanto aos espíritos, é muito, 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 muito mais fácil. Então, quando chega a compreender isso, quando nós médios, nós espíritas, compreender isso, é isso que Kardec colocou para nós as reuniões familiares. E ele sempre disse que as reuniões familiares são as melhores reuniões, porque nós podemos assistir a família, socorrer os entes queridos, socorrer os inimigos, adversários, contrários. Quem estudou o céu e o inferno vai ver que grandiosidade é esse trabalho. Mas ainda, nós, espíritas, ainda não compreendemos tudo isso. Não compreendemos. Nós entendemos fazer caridade é você dar roupa, comida para os outros, é você socorrer os espíritos dos outros, é você benzer os outros, é você dar passe nos outros, é socorrer os outros. É verdade isso que eu estou te falando. E, no entanto, não é essa a base doutrinária. A base doutrinária é aquilo que fala que nós vamos na nossa perfeição. Porque esse é o nosso projeto reencarnatório. Quando eu venho para cá, eu venho com uma missão.
Eu venho aqui para realizar um trabalho. E, de ordem geral, nós estamos ligados ao obsessor. Porque o que Kardec coloca as obsessões, coloca a escala espírita. Então, esse obsessor, quando ele é singelo, simples, porque ele também não, é facinho de socorrer. Uma simples prece, nós podemos levar o espírito embora. Quando é um obsessor mais arraigado, eu preciso trabalhar com a minha equipe de trabalho, todos os meus protetores, aliviando, acalmando, trazendo remédio, colocando nas bacias, fluidos curadores, higienizando, restaurando, refazendo, para que os espíritos sejam levados. Então, é o espírito, ele quer do médium esse reconhecimento, que é uma espécie de perdão. Porque o perdão da boca para fora não adianta nada. A pessoa fala, ai, me perdoa. Perdoa, mas não mudou, não modificou, não adiantou nada. Só que o espírito que pede esse perdão e está incorporado com o médium, ele compreende que o médium mudou. Ah, ele compreende. Porque o médium traz o fluido curador. O médium traz o fluido do Cristo trabalho. Então, ele é envolvido nesta vibração de amor e ele consegue modificar e ser levado como toda uma falange. Então, é isso que médium tem que entender. A importância do desenvolvimento da mediunidade. E ainda as pessoas, é muito difícil de fazer as pessoas compreenderem isso. Então, nós que estamos estudando, começando a compreender, nós precisamos falar para os médios. Vocês precisam trabalhar para crescer, para produzir. Porque essa história antiga dos inimigos do espiritismo, que o espiritismo era do demônio, isso daí está até hoje. E nós, espíritas, sabemos que demônio não existe. Demônio não existe. O que nós temos são almas embrutecidas, bestializadas, almas perversas e vingativas. Essas, sim, às vezes são chamados de demônios. Mas daimon, que é da origem de demônio, chamava-se espíritos protetores. Então, lá na antiguidade, se você ler as filosofias antigas, e que eles diziam que eles tinham um daimon, eles tinham um espírito protetor. Aí veio trazendo sempre, estragando as coisas mais belas e mais bonitas, virou demônio. Então, para nós compreendermos, e isso é muito importante, porque o futuro dos médiuns é fazer este socorro à sua família. Porque quanto mais eu socorrer a minha família, meus espíritos, o que vai acontecer? Na próxima reencarnação, a minha família vai nascer melhorada. Eu vou nascer com meus irmãos, meus parentes, em melhores condições. Porque a maior dificuldade nossa são os espíritos familiares e amigos que ficam nas regiões umbralinas e não são socorridas. Essa é a maior dificuldade. Esse é o nosso maior problema. Então, você vê essa massa enegrecida de espíritos, desequilibrados, desarranjados, faltando moralização, respeito, dignidade e honra, porque desencarnam e não conseguem mudar os seus pensamentos. E para mudar os espíritos, é preciso que haja uma intervenção
dos vivos e dos mortos. Não existe como socorrer os espíritos sem a intervenção de um médium. Porque o socorro de um espírito necessariamente precisa do fluido vital, das forças ectoplasmáticas para reformar e modificar o espírito. Então, é o mesmo que ocorre quando o espírito chega até nós, que ele está doente, ou eu quero curar um vivo, quero curar um que está encarnado, eu preciso da minha vontade, da minha energia vital, das minhas forças ectoplasmáticas, unida com os espíritos, unida com os meus protetores. Então, eu formo uma energia que eu vou colocar sobre aquela criatura. Então, ela vai receber uma energia curadora. Mas quando a alma, ela não ora, ela não se muda, ela não se reforma, ela é má, ela é perversa. Esse trabalho de cura, ele penetra tão devagarinho, porque está muito sujo no seu interior. Como fazer uma sopa numa panela suja? Você põe a água e ferve toda aquela bactéria, aquela sujeira, vai estar lá. Está sujo, o copo está sujo. Por que a gente limpa, esteriliza? Tudo é lavado, tudo é esterilizado, tudo é limpo, nada com bactéria. O processo é o mesmo. Nosso perispírito tem que ser tirado a sujeira. Nós temos que fazer essa limpeza. Quem que faz a limpeza no meu perispírito? Sou eu. Quem é que limpa a minha energia? Sou eu. E tudo que eu penso, eu irradio. Tudo que eu desejo, eu envio. Então, se eu desejo paz, eu envio a paz. Se eu desejo guerra, eu envio a guerra. Então, o que eu penso, eu lanço no ar. Todas as criaturas vivas e mortas, elas lançam no ar os pensamentos, raios do seu pensamento. E nós sentimos. Por isso que quando você está andando na rua, em qualquer lugar, e alguém te olha com inveja, que ela envia aquele raio de inveja, tuftindo em você, você sente. Porque o pensamento dela é devasável. O pensamento é registrado. Todo pensamento. As pessoas perturbadas e desequilibradas, elas não sentem esses jatos de energia. Mas quando nós estamos normais, mais ou menos normais, nós somos capazes de sentir quando alguém mente, quando alguém tem inveja. Nós sentimos. Não adianta medo falar, eu não sinto. Sinto sim, a não ser que você não queira desenvolver essa potencialidade. Mas você sente quando alguém está falando de você, e às vezes você chega a sentir quem está falando. Porque a irradiação, as ondas vibratórias que vêm até nós, ela é tão grande, tão forte, tão poderosa, que você sente. E se tiver num grupo de inimigos falando mal de você, você vai sentir isso. Agora, por que Deus te permitiu que você sente? De alegre? Ou é para você se defender? Inteligência suprema do Criador. Quando ele nos deu o dom dos sentidos, o dom da mediunidade, é para defesa. É para defesa.
Eu estou falando não essa defesa para você sair brigando e fazendo coisas equivocadas, não. Tirar de cima de você. A defesa é você não deixar entrar em você, entrar na sua casa, entrar naquilo que é importante para você. Todo médium sabe disso. Quando nós recebemos uma irradiação muito forte e que ela vem com uma intensidade muito grande, ela pode rebater numa criança. A criança pode sentir, porque a sensibilidade da criança vai registrar isso. Os cachorros vão sentir, os gatos vão sentir, os bichos domésticos vão sentir. Por quê? Porque aquela irradiação que ali estava na nossa volta em ciclamento, ela recai de primeira mão nas crianças. Por essa razão, pai e mãe têm que aprender a orar. Tem que aprender a orar. Os avós, aquele que ama a família, tem que aprender a orar. Ele não tem uma saída. Senão ele vai ficar dependente. Eu também não ligo se você ficar dependente, porque é uma oposição sua de você quer ser dependente de alguém. Mas eu estou aqui para dizer que o médium tem que ser autossuficiente, crescer, evangelizar-se, moralizar-se e amparar a sua família. Porque na nossa família, a mediunidade é hereditária. Quando a mãe é médium, todos os filhos são. Quando os pais são médios, todos os filhos são. Quando a avó e bisavó era benzedeira, toda a família é médium. Então, todos nós temos vidência, percepção. É hereditário. Não tem como tirar. Não tem como tirar. Quando alguma pessoa desavisada pede para fechar, quer dizer, fecha a comunicação dos espíritos, mas impede de alguma forma a evolução, que é o ajuste com os seus obsessores, adversários, família, entes queridos. Ficará para a próxima reencarnação. E a pessoa que fechou, ela é responsável, é o mandante. Então, nós seremos responsáveis pelos nossos atos. Todos os nossos atos somos responsáveis. E Deus permite. Então, tudo aquilo que nós nos equivocamos, procure retificar ainda nesta vida. Porque a doutrina dos espíritos, você não precisa falar nada para ninguém. Você não precisa fazer testemunho. Você não precisa falar nada. Você pode ficar de boquinha fechada. A doutrina espírita é silêncio e concentração. Silêncio e concentração. Quer dizer, boca fechada e a mente trabalhando, a mente vibrando. Então é isso. É a mente em trabalho. É isso que significa trabalhar, pedir perdão, rogar, buscar energias, buscar o amparo de toda essa gama de espíritos, desde os elementares, desde o vegetal, do reino animal, do reino dos homens. É uma evolução. Todos os reinos são entrelaçados um com o outro. Não existe reinos separados. Nós estamos em evolução, então todos os reinos, eles se unem, vivos e mortos, para o crescimento. Os encarnados e desencarnados, todos estão em evolução. Quando nós falamos dos anjos e dos arcanjos, eles foram igual a nós. Eles também saíram de um elementar.
Eles saíram de uma única partícula divina e chegaram a se tornar anjos, arcanjos, altamente inteligentes, pela vontade deles, pelo trabalho, pela força. Não é que Deus criou os anjos, não. Eles caminharam igual nós caminhamos, na busca incessante da perfeição. Deus cria constantemente. Deus dá trabalho para todos os espíritos. Todos os espíritos trabalham. Desde os anjos, dos arcanjos, dos espíritos responsáveis pelo planeta Terra, dos espíritos responsáveis pela água, pela terra, todos estão trabalhando constantemente. Só que nós chegamos, nós humanos, num período em que nós não compreendemos tudo isso. E nós sujamos, porque deixamos os nossos pensamentos caminhar pelas ruas, pelas calçadas, nossa maldade, nosso erro, vai impregnando tudo, pela nossa inveja, pelo nosso ciúme, pela nossa maldade, pela nossa perturbação, desequilíbrio. Então, somente quando a alma se liberta e ela consegue compreender que ela está nesse grande contexto de evolução, então ela começa a trabalhar para ela, porque quando nós evoluímos, tudo na nossa volta evolui. Quando um médium cresce, tudo na sua volta cresce. Porque a emanação do médium vai atingir a terra, o ar, a madeira, as plantas, o teto, tudo. Quando o médium é perturbado, ele vai atingir a perturbação na parede, nas plantas, na casa. A perturbação do médium impregna a casa, impregna a comida, as roupas, os utensílios, e, enfim, tudo aquilo que lhe pertence, porque ele irradia à sua volta aquilo que ele é. Então, se ele é perturbado, se ele é nervoso, ele enche a casa de fluido nervoso. Se ele é irritado, ele enche de irritação, contamina de coisas ruins. Então, o médium tem que compreender que essa evolução que ele faz para ele é a melhor forma de evoluir e crescer a sua família. Que a paz nos envolva cada dia mais. Então vamos trabalhar para nós. Cada médium vai trabalhar para você, para si mesmo. Então, nesse momento, rogue a Deus. Rogue a esse Pai de amor, de bondade, de misericórdia, que possa derramar sobre você as energias, as forças ectoplasmáticas, as energias do fluido cósmico universal. Puxe para você trabalhar, para você se libertar neste momento. É um momento da sua libertação. É o momento de você se desacorrentar, de você tirar os seus traumas, os seus medos, as suas vibrações, de você desconsagrar todos os males que você tenha praticado ou que você tenha recebido. Então, busque neste momento esse Pai de amor, essa partícula divina do Criador. Rogue neste momento.
Rogue que essas energias solares, as energias lunares, que venham te fortalecer, para que você, no conjunto com os seus protetores, possa se libertar. Rogamos neste momento que esse templo de amor, de luz, ó Pai, se abra, que o grande Mestre Jesus, que os Espíritos crísticos, que o Espírito de verdade e todos os Espíritos consoladores possam nos auxiliar, possam nos amparar, possam nos conduzir, como rogamos aos anjos, aos arcanjos, como rogamos às falanges de Maria neste momento e pedimos o auxílio para que possamos sairmos desse marasmo, desse mal que nós mesmos criamos para nós. Senhor Pai, aqui estamos a rogar neste momento pelas falanges de Allan Kardec, pelas falanges médicas de Bezerra de Menezes, de Eurípides, de André Luiz, pelas falanges de Francisco de Assis, de Joana d'Arc, como pedimos a todos os nossos ancestrais. E evoco neste momento, ó Senhor, evoco os nossos protetores, todas as nossas equipes de trabalho e o nosso anjo guardião, que venham estar conosco neste momento. Eu preciso da ajuda de todos neste momento para me libertar, para que todo aquele mal que eu tenha vibrado, para tudo aquilo que eu tenha pensado, manipulado, ou do meu querer de machucar, de ferir, de travar, de bater, possa nesse momento, Senhor, com a minha força, com a minha vontade, com a minha fé, com a minha esperança, Senhor, e com a ajuda dos meus protetores, eu rogo neste momento, Senhor, que se abra a consolação, a regeneração, a redenção e a lama astral, para que eu possa, Senhor, com a minha vontade, desmaterializar, desmantar, Senhor, dissolver, desconsagrar todos os males, tudo aquilo que eu vibrei para outros, Senhor, e hoje sofro a lei de causa e efeito. Eu rogo neste momento, eu rogo, Senhor, que seja dissolvido todos os meus maus pensamentos, todos os meus desejos, todo aquilo, Senhor, que pela raiva, pelo ódio, pela vingança, Senhor, pela calúnia, pela difamação, por tudo aquilo que eu tenha sofrido, Senhor, eu irradiei ao meu companheiro, ao meu irmão, Senhor, àquele, Senhor, que estava junto a mim, aquele que se passou ao meu lado, Senhor, aquele que trabalhou junto comigo, aquele que está dentro do meu lar. Eu rogo neste momento que todo mal que eu tenha vibrado, eu peço neste momento, em nome de Deus, que seja desconsagrado, dissolvido, desamarrado todos, tirando todos os bloqueios, todas as maldades, todos os erros, todos os meus maus pensamentos. Eu rogo neste momento, Senhor, a libertação dos meus irmãos encarnados e desencarnados, que tenha sofrido a ação da minha vontade, da minha mente, Senhor, da minha raiva, do meu ódio. Eu peço para dissolver, desmaterializar, desconsagrar, que o fogo etéreo vai queimando, vai desmaterializando, Senhor, que as forças do reino mineral, vegetal e animal, que essas forças ectoplasmáticas, Senhor, vai desagregando todas as células negativas, todos os átomos, libertando, Senhor, os nossos irmãos encarnados e desencarnados, libertando, Senhor, libertando seus corpos físicos,
libertando, Senhor, o seu duplo etéreo, libertando o seu perispírito, libertando a sua alma, libertando os seus espíritos. Rogo neste momento a minha libertação, Senhor, pelos males que eu mesmo me envolvi, pelas minhas vontades, pelos meus erros, por tudo aquilo que eu tenha vibrado e intoxicado, Senhor, com as minhas próprias vibrações. E hoje sofro no meu corpo físico, no meu perispírito, no meu duplo etéreo, na minha alma. Eu rogo, Senhor, eu rogo a minha equipe espiritual que me ajude, que me liberte, que tire todos esses traumas, que tire todas as infecções do meu corpo físico, do meu duplo etéreo, que libere o meu duplo etéreo de todas essas infecções, que libere o meu perispírito, que passe por todo o meu sistema nervoso central e periférico, e vai limpando, tirando todas as raivas, todos os ódios, todas as mágoas, todos os ressentimentos, que esse fluido do fogo etéreo vai queimando, Senhor, vai desmaterializando, vai desintegrando, dissolvendo, exterminando todo o mal, me libertando. Rogo neste momento, Senhor, rogo neste momento que liberte a minha alma, pelas próprias algemas que eu tenha colocado, por tudo que eu me amarrei, Senhor, me cerceei, me travei, que eu seja libertada, que seja desatado todos os nós, todas as amarras. Eu preciso da minha liberdade, Senhor. Eu quero a minha liberdade, como eu quero a liberdade de todos aqueles que foram cerceados por mim, que foram torturados, machucados, feridos. Tenho consciência, Senhor, dos males que pratiquei. Então me liberte, Pai, para que eu possa crescer, para que eu possa sair daqui, Senhor, sair melhor do que quando cheguei. Rogo neste momento, rogo às equipes espirituais, ao meu anjo guardião, a toda a minha equipe de trabalho, a todos os meus protetores de guarda e retaguarda, todos os meus guardiões, que neste momento, Senhor, que esse fogo vai desmaterializando, desimantando, dissolvendo, que eu possa fazer essa faxina em mim, Senhor, tirando todos os ranços, tirando todos os males, tirando todas as infecções, tirando todos esses erros, tirando todos esses pensamentos maléficos, tirando toda a ação mental, Senhor, a ação astral, toda essa manipulação, Senhor, dos fluidos, que me ferem e ferem o meu próximo. Aqui estou, Senhor, a pedir a minha libertação e a libertação do meu próximo. Que esses fluidos sejam, Senhor, dissolvidos, exterminados. E peço a desconsagração de todos os trabalhos, de todos esses pensamentos, Senhor, de todas as ações que foram emitidas e que eu mesmo sofro as consequências, Senhor. Peço a libertação dos encarnados, a libertação dos desencarnados. Permita, Pai, que esse fogo vai limpando, vai higienizando, vai desmaterializando, passando por todo o meu corpo astral, Senhor, por todo o meu corpo mental, por todo o meu duplo etéreo, Senhor, pelo meu perispírito, passando por todos os centros de força, o coronário, o frontal, o laríngeo, o cardíaco, o esplênico, o gástrico, o genésico, passando por todas as células do meu corpo físico, do meu corpo perispiritual, e me libertando, Senhor. E rogo a libertação de
todos os encarnados e desencarnados que sofreram a ação da minha mente, desses fluidos, Senhor, que sejam desimantados, desconsagrados, dissolvidos. Rogo os fluidos, Senhor, que venha a força das águas, essa água que cura, essa água que lava, essa água que limpa, essa água, Senhor, que higieniza, que venha a força das águas dos mares, das águas medicinais, que possam adentrar por todas as células materiais, perispirituais, lavando, higienizando, transmutando, Senhor, trazendo as energias curativas, as energias que vão fortalecendo todas as células, refazendo todas as células, trazendo a saúde ao corpo físico, trazendo o equilíbrio ao duplo etéreo, trazendo o equilíbrio ao perispírito e à alma. Rogo-te, ó Pai misericordioso, permita, Senhor, que a minha prece seja ouvida, que a minha prece seja aceita, Senhor, para que eu possa me libertar, para que eu possa, Senhor, caminhar, para que eu possa crescer moral e espiritual. Rogo-te, Pai misericordioso, rogo por todas as falanges amigas e benfeitores, rogo por todos os protetores e instrutores, por toda a minha equipe de trabalho, que possa envolver-nos a todos nós, encarnados e desencarnados, e que todos aqueles, Senhor, que se libertaram, Senhor, sejam auxiliados, amparados, socorridos às colônias espirituais, aos parques de evangelizações, aos hospitais, que eles nos perdoem pelas nossas faltas, pela nossa ignorância, pela nossa burrice, porque sabemos da lei de causa e efeito. Mas, Senhor, que eles sejam amparados, socorridos. E aqueles, Pai, que ainda não despertaram, aqueles que ainda estão arraigados, que eles possam serem também socorridos, levados a essas colônias para a recuperação, para tratamento, para terapias, para que no futuro, Senhor, sejam auxiliados, amparados. Obrigado, meu Deus. Obrigado pelo conhecimento. Obrigado, Senhor, por nos dar a luz da sabedoria, Senhor. Mas nos perdoe pelos nossos erros. Mas sabemos, Pai, que a vossa divina providência nos dá a oportunidade de corrigir, de crescer, de evoluir. Envolva, Senhor, o nosso lar. Envolva todos os nossos entes queridos, familiares. Envolva todo o nosso ambiente, Senhor. Que o seu amor, que essa partícula divina, Senhor, caia sobre todos os lares, sobre todos os médios, e desperte eles, Senhor, para o conhecimento. Agradecidos somos, Senhor, por tudo quanto nos deste, pela oportunidade de aqui estarmos nesse mundo de provas e expiações, nessa grande escola, nesse grande hospital, Senhor, para que possamos aprender, crescer e merecer um mundo melhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Maria Santíssima. Obrigado a todos os mentores espirituais que se fizeram presentes e nos auxiliaram nessa grande jornada. E que a paz de Deus possa, nesse momento, envolver o nosso lar, trazendo toda a luz do seu amor. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Que a paz esteja em nossos corações, agora e para tudo e todo sempre. Que assim seja.